Bom dia, professores e alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de língua portuguesa e a nossa aula de hoje tem como título Contação de História 3. O tema da nossa aula, contos africanos e indígenas, e a habilidade que iremos acionar, analisar entre os textos literários e entre estes e outras manifestações artísticas, como cinema, teatro, música, artes visuais e midiáticas, referências explícitas ou implícitas a outros textos, quanto aos temas, personagens e recursos literários e semióticos. Quem novamente dará a nossa aula de hoje é a maravilhosa professora Andréia. Bom dia, Andréia. Bom dia, Dani, tudo bem? Tudo. Bom dia, professores e alunos do 7º ano. Vamos aos objetivos da aula? Quem vai passar para mim? Objetivos? Olá. Explorar o gênero textual conto e suas características, ler e interpretar contos africanos e indígenas e reconhecer a importância de se considerar as condições de produção na escrita, o que também implica na escolha do léxico, né? Próximo slide. A gente vai fazer uma acolhida. Gente, é lógico, né, que essas questões da acolhida são sempre pensando nos alunos, tá? Então, o que vocês conseguirem colher de informações dos alunos, vocês passem para a gente. Caso não, por favor, participem conosco hoje, professores. Finjam que são os alunos e vamos lá, bora. Primeira pergunta, o que são contos? A segunda, por que alguém escreve um conto? E terceira, cite um conto que o envolveu. Vamos lá, 2 minutinhos para vocês. Vamos lá, Dani. Deia, o meu Conseguiu? chat parou. Subiu aí? Você conseguiu coletar alguma resposta? Eu consegui, peraí, então deixa eu coletar. Deixa eu voltar aqui as minhas. Peraí. Bom, eu tenho aqui então, que contos são narrativas. Aí eu tenho o que são a Pro Maria Regina, deve ser. São narrativas breves, pois possuem apenas um conflito. Boa. Voltou. Procleide, narrativas curtas com elementos específicos envolventes. Uhum. Eles estão citando alguns contos, né? Tá. O Gato Preto, de Edgar Allan Poe, O Escaravelho do Diabo, As Formigas. Uhum. Pro Maria José, um conto que gostei muito foi Vasto Mundo. O Homem que Sabia Javanês, Prosana. Eu acho que tinha até no material esse conto aqui, né? Uhum. O Proivan colocou: conto é uma narrativa inventada, onde as personagens são envolvidas em enredos com um começo, meio e fim.
Então, todos estão colocando narrativas curtas, né? Uma narrativa literária curta, é isso mesmo. Gente, pensando assim, não é porque a gente fala que é uma narrativa literária curta que a gente vai pensar, mas e os contos do Machado de Assis e os contos? Ok, mas é uma narrativa literária curta de qualquer forma, né? É que se a gente coloca em comparação a um romance, por exemplo, a gente tem uma narrativa literária bem curta, o conto, né? Sim. Mas a gente não pode comparar, por exemplo, de repente, a uma fábula, que é uma narrativa bem literária mais curta. curtinha. Então, eu entendo que vocês estejam colocando, mas é que às vezes saem algumas discussões sobre isso, e aí essa é a definição mesmo. Uma narrativa curta, o tempo é curto, o espaço é restrito, são poucas as personagens, é isso mesmo que vocês estão colocando, certíssimo, certo? A outra questão era porque alguém escreve um conto, aí eu acredito que aquele professor colocou, acho que a resposta dele dava certo, é uma narrativa inventada, onde as personagens são envolvidas em enredos com começo, meio e fim. Então, por que alguém escreve um conto? É claro, a gente tem uma questão aí de levar uma forma de lazer, né? Uma forma de diversão, um entretenimento, mas também, por meio de um conto, você vai expressar... sua visão do mundo, de repente, né? Sim, a visão do mundo, você vai colocar de fundo aí, pode ter um ensinamento, né? Você pode, o que a gente vai falar hoje, por exemplo, né, dos contos africanos e indígenas, você vai tentar manter uma tradição, né? Preservar uma memória, né? Em relação... Esse de preservar é bem legal, Déia, porque nem só uma memória, né? Você quer preservar uma história, você quer preservar alguma coisa, nada melhor que você escrever. E um conto é tão rico que a gente consegue viajar, assim, entre aspas, num mundo tão mágico, né? Que acaba a gente guardando isso de uma forma de entreter mesmo. Então, fora o entretenimento, tem uma questão histórica aí de fundo, né? Tem um expressar aí de muitas coisas por trás de um conto, né? Então, isso tem a ver com a literatura mesmo. E a outra pergunta, cite um conto que o envolveu, e aí você foi falando, né? Alguns Escaravelhos do Diabo, Formigas, que é muito... As Formigas, né? Que é muito legal, da Lígia Fagundes. O Homem que Sabia Javanês também. O Tchau, da Lígia Bojunga. O Gato Preto hoje foi bastante citado. Tanto que tem alguns professores... quanto na do sétimo. A Cartomante, né, do Machado. A Cartomante de Machado. É isso mesmo, olha, são... Pena que a gente, assim... Cabelo de Capim, Pro Sandra, esse não li. E pena que a gente não tenha... a Pro Maria colocou, aluno Paulo disse, conto é um gênero textual com característica narrativa. Ok, entendi. Contém os elementos da narrativa. Ok. Cabelo de Capim. A Pro Rosane. Meu Tio Julis. É ótimo, acho que é Julis, né? Pro Ivan. É interessante que até quando a gente menciona um conto para alguém, eu fico curiosa. Você fica também, né, André? De buscar, né? Saber. A Pro Renata colocou entretenimento, é a sua função social, e isso é a primeira função social, entretenimento aí. Mas a gente sempre tem, de fundo, numa narrativa, algum ensinamento, né? De qualquer forma, a gente tem. Há um equívoco. Toda narrativa é uma ficção, logo é inventada. Eu não sei onde foi que o Pro Ivan, que acho que já tinha repetido, colocado na outra, ele colocou aqui. Há um equívoco. Toda narrativa é uma ficção. Logo é inventada. Ok. Então, vamos lá. Continuando. Próximo. Então, narrativas do conto, que é o que vocês têm lá no material do Aprender Sempre. Narrativa literária curta, com começo, meio e fim. Tem por objetivo comunicativo despertar no leitor a imaginação, sentimentos e reflexões a respeito da realidade que nos cerca. Traz discussões relacionadas às crenças, às atitudes, aos valores, à moral, à ética, entre outras questões. E tem origem na tradição oral e expressa muito fortemente a cultura de um povo, sendo usado como forma de transmissão de conhecimento e culturas diversas. Próximo.
A estrutura composicional do conto é baseada nos elementos da narrativa. Narrador, enredo, personagens e tempo, né? E aí a gente tem o narrador em primeira ou terceira, o enredo, uma mudança de estado operada pela ação de uma personagem, situação inicial, complicação e conclusão, né? Bem mais curta, né? Personagens principais e secundárias e tempo psicológico ou cronológico. Tudo isso bem mais restrito. E há vários tipos de contos. Contos de terror, contos de fadas, contos fantásticos, entre outros. Né? Hoje mesmo, na aula do 6º ano, a gente estava falando de contos de mistério. Né? Vamos lá, o próximo. Agora, a gente vai ouvir um podcast do texto Os Segredos da Nossa Casa. E a gente vai começar a conversar sobre isso. Vamos lá? Texto 1. Os segredos da nossa casa. Certo dia, uma mulher estava na cozinha e, ao atiçar a fogueira, deixou cair cinza em cima do seu cão. O cão queixou-se. A senhora, por favor, não me queime. Ela ficou muito espantada. Um cão a falar. Até parecia mentira. Assustada, resolveu bater-lhe com o pau com que mexia a comida. Mas o pau também falou. O cão não me fez mal. Não quero bater-lhe. A senhora já não sabia o que fazer e resolveu contar às vizinhas o que se tinha passado com o cão e o pau. Mas quando ia sair de casa, a porta, com um ar zangado, avisou-a: não saias daqui e pense no que aconteceu. Os segredos da nossa casa não devem ser espalhados pelos vizinhos. A senhora percebeu o conselho da porta. Pensou que tudo começara porque tratara mal o seu cão. Então, pediu-lhe desculpa e repartiu o almoço com ele. Bom, nós temos um primeiro aí, né? Hoje nós estamos falando de contos africanos e contos indígenas. Nós tivemos o primeiro conto aí. Passa para mim o próximo slide. Para esse conto, ele já trazia no final um comentário, né? Então, de que é fundamental sabermos conviver uns com os outros, assegurando o respeito. A gente tinha, na verdade, para a gente até parecia acaba parecendo uma fábula também, né? Por conta de ser o quê? Você tem um cachorro, o cão como personagem, né? Isso, um cão que fala e até a madeira e o pau de, como chama esse negócio? Colher de pau. A colher de Mas, pau Deia, também. o meu gato fala para mim. Converso com ele normalmente. Então, a gente tem aí, ó, uma questão que a gente já vai tratar já já. Trouxe nesse final aí do conto um comentário que soa pra gente como um ensinamento, certo? Só não está escrito moral, mas é um comentário que soa como ensinamento. A gente tem o próximo agora, já na sequência, não tem? Vamos ouvir o segundo. Ó, o céu ameaça a terra. Vamos lá. Texto 2. O céu ameaça a terra. Era muito antes dos avós dos meninos. Era no começo dos tempos. A humanidade esteve por um fio. Podia ser o fim do mundo. Nessa época, o céu ficava muito longe da terra. Mal dava para ver seu azul. Um dia, ouviu-se trovejar com um estrondo ensurdecedor. O céu começou a tremer e bem devagarinho foi caindo, caindo. Homens, mulheres e crianças mal conseguiam ficar em pé e fugiam apavorados para debaixo das árvores ou para dentro de tocas. Só coqueiros e mamoeiros seguravam o céu, servindo de esteios e impedindo-o de colar-se à terra. Talvez as pessoas, apesar do medo, estivessem experimentando tocar o céu com as mãos. Nisso, um menino de 5 anos pegou algumas penas de nambu, mauir na língua tupimondê, dos índios icolês, e fez flechas. Crianças dos icolês não podem comer essa espécie de nambu, senão ficam aleijadas. Era um nambu redondinho,
como a abóbada celeste. O céu era duríssimo, mas o menino esperto atirou suas flechas adornadas com plumas de mau-ir. Espanto e alívio. A cada flechada do garotinho, o céu subia um bom pedaço. Foram 3, até o céu ficar como é hoje. Em muitos outros povos indígenas do Brasil e do mundo, há narrativas parecidas ou diferentes sobre o mesmo assunto. Fazem-nos pensar por que céu e terra estão separados agora. O povo Tupari, de Rondônia, por exemplo, conta que era a árvore do amendoim que segurava o céu. Bem antigamente, dizem, o amendoim crescia em árvore em vez de ser planta rasteira. Antes de o céu subir para bem longe, os icolens podiam deixar a terra e ir morar no alto. Iam sempre que ficavam aborrecidos com alguém ou brigavam entre si, e subiam por uma escada de cipó. Gorá, o criador da humanidade, cansou de ver tanta gente indo embora e cortou o cipó, para a terra não se esvaziar demais. Bom, ó, ouvimos os dois, né? Alguns professores estão fazendo comentário aqui assim. Mas não tem moral da história, portanto não é fábula. Sim, gente, eu falei que parecia fábula, né? Porque a gente tinha o cachorro falando e tinha a colher de pau também que falava. Então disse que parecia uma fábula, diz que no final não há moral, mas há um comentário muito similar a uma moral, que traz um ensinamento. Eles só certo? reforçaram o que você falaram, o que você falou, né? Porque você falou exatamente isso, não há uma moral. E aí moral. uma outra professora colocou que o é uma fábula africana. Então, eu não sei se eu posso dizer uma fábula, porque a gente tá estudando aqui conforme conto africano, né? De qualquer forma, ficou muito parecido uma coisa com a outra, tá? É só isso. Quer comentar do cronograma, Deia? Cronograma? Que alguns estão falando da questão do cronograma. Você relembrou na semana passada que essa semana nós temos o Inova, né? Dia 22 e 23. Logo, teríamos um cronograma diferente. Então, deem uma olhadinha lá no CMSP, no site, que o cronograma está lá, certo? E teremos aula de português hoje, amanhã e quarta. Então, fiquem ligados. Essa semana é essa sequência, tá, gente? Então, deem uma olhadinha aí, tá? A Pro Maria Cristina colocou, para mim é apólogo e lenda. Ok, Pro. Acho que só a gente, assim, estudando muito a fundo para a gente poder, de repente, discutir sobre isso, né? A gente tem aqui pra gente isso como conto africano e conto indígena. E aí, dentro do que a gente foi ler sobre as características, por que talvez eu tenha colocado lá no começo, eu falei da questão de trazer, não só de trazer ensinamentos, né, mas de tentar preservar uma memória, preservar uma história, conservar, na verdade. Porque a gente tem isso em relação aos africanos, tanto quanto aos indígenas. E isso dentro até do que a gente tem que trabalhar em sala de aula, por conta aí de uma lei, né? Que a gente tem que falar dos contos africanos indígenas, que é exatamente para isso. Para quê? Primeiro, para a gente conservar a história, conservar os nossos ancestrais, tanto os africanos quanto os indígenas, e tentar amenizar, ou se não, erradicar a questão da intolerância, né? Porque todos esses, tanto o primeiro, que é o africano, quanto o segundo, que é o indígena, eles vão trazer o quê? Eles vão trazer coisas, elementos que são característicos da cultura desses povos, né? E se a gente vai para um extremo, né, para um radicalismo de achar que as coisas são como são, só por conta do ponto de vista de cada um, sem a gente respeitar o ponto de vista, né, do outro, na verdade, acontece o quê? Vem a intolerância. Bem colocado. Então, precisa prestar atenção muito nisso. É para isso também. Então, por conta de sempre estar questionando, principalmente, né, esses dois contos que nós estamos vendo agora, sempre é uma questão de questionar a origem da vida, né, a origem do universo. Então, quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Então, essas questões todas acabam gerando
esses contos que são da tradição oral, inclusive, né? Então, cada um vai preservar a sua cultura por meio desses contos. Deia, posso fazer um comentário? Pode. A Pro Maria colocou algo que dá para acrescentar na fala que você Pode teve falar. antes. Os textos não são puros, mas há características que predominam, né? Exatamente o que você falou, que se a gente for discutir, a gente entra nessa questão aí, mas o que a gente tem que retratar hoje é exatamente isso que você está falando, que a gente quer trazer a questão da intolerância, de analisar os contos africanos e indígenas, né? Essa que é a proposta da aula de hoje, né? Não, tá bom, e a Ana Maria também colocou. Apólogo, lenda, mitos, fábulas, parábolas, são subgêneros do conto. É isso aí, gente, vamos... Aí a Pro Maria, foi a Pro Maria que colocou? Foi a Pro Maria. É nosso dever como professor, foi essa que você leu? Trazer para os nossos alunos os contos de nossos ancestrais. Muito bem. Eu não sei se é a mesma Pro Maria, né? Porque Maria, temos algumas. E às vezes o sobrenome a gente não consegue pegar aqui. Não, ela, assim, também foi sensacional que ela colocou agora. E a Pro Renata também, respeitar a cultura de cada povo. É exatamente por isso que também a gente vai acabar trabalhando esses contos em sala de aula. Né? Não para a gente tentar dizer para o aluno que ele precisa mudar o que ele acha, o que ele pensa, a forma como ele foi educado. Não, para ele entender que precisa respeitar. Né? Essa é a nossa... E conhecer, né? Antes de tudo, porque a gente tem que conhecer, sim, né? Essas culturas diferentes, para não só o que a gente vê hoje, o que a gente vive hoje. Entra um pouco da intertextualidade aí com a história também, né, Andréia? E esses contos... E eu estou falando segundo assim, o que a gente foi lendo, né? Esses contos de tradição oral, fora a transmissão de saberes humanos, eles também funcionam como guardiões da história e da memória entre os povos aí, africanos, até os indígenas, eu considero até na mesma linha, né? Ilustração de história de vida, isso também é bem legal, e um profundo respeito pelo passado, né? Esse contar essa história, né? Esse recontar, passar de geração a geração, é exatamente esse profundo respeito pelo passado. Com certeza. Né? Acho que a gente tem que pontuar isso bastante para o aluno, né? Eles trazem até um conceito que seria legal que vocês dessem uma pesquisada sobre isso. Eu não vou conseguir explicar para vocês isso agora. Um conceito de oralitura. Deem uma pesquisadinha sobre isso. Que é a literatura que é passada de forma oral, né? Que são as lendas, os mitos, né? Com essa intenção de... Que quem conta um conto, às vezes aumenta um ponto, de uma coisinha é mudada. Isso. Ok? Vamos lá. Primeira questão aí. Eu vou fazendo um aberto, porque vocês vão me ajudando aqui. Mas tenham paciência, porque as respostas estão demorando bastante para subir pra gente. Eu vou deixar no aberto. Então, eu vou fazer primeiro assim. Primeira letra A, ó. Perguntas. Quem conta a história? Os segredos da nossa casa e o céu ameaça a terra. Quem conta essa história? Vão respondendo por partes para mim. Por favor. Narrador. Narrador, isso eu sempre fico pro aluno. Quem é o primeiro aluno? Hoje, quem é a primeira professora? Pro Silvana, pelo Vamos narrador. Lá. A Pro Maria colocou uma dona de casa. De qualquer forma, quem narrava, né? Ok, narrador. A letra B. Qual é o problema que aparece no conto? Nos segredos da nossa casa, qual é o problema? E no céu ameaça a terra, qual o problema? Tá demorando para subir aqui. Tá demorando. A Pro Ivnei colocou... Pro Ivan, desculpa. Narrador em terceira pessoa. A Pro Isabel. A mulher deixou cair a cinza do cachorro na A. Pro Ângela. Meus alunos me cobram todo dia para eu trazer nas minhas aulas esse tipo de conto legal. As pessoas estão sumindo. Pro Cleide. A Pro Ariana, a cinza do cachorro. E é isso. No céu ameaça a terra? Não subiu mais para mim. Nem aqui. Temos uma resposta do Arthur, calma. Não, só está pontuando que ele está presente. O céu começou a cair no conto 2. Ok, vamos lá. A questão, a primeira é do cachorro da cinza, né? E a segunda do céu começou a cair. Isso, e a Pro colocou a Pro Sônia. A separação entre o céu e a terra. Ok, vamos lá. A Pro Maria Cristina colocou, o céu estava baixando.
Tá. O cachorro ser queimado pelas cinzas. Ok, próximo. Há fato mágico ou maravilhoso nas duas, numa delas, né? Ou nas duas? Quem é o primeiro? A mulher deixou... Peraí. Os animais falam, a Pro Patrícia. O que mais? Os animais e objetos falam, pro José. É verdade. Mágico. Pro Maria colocou que há fatos mágicos. Mas não colocou o quê, né? É. Conto 1, animais e objetos falam, e conto 2, pessoas tocam o céu. Isso. E que reflexão o texto traz? Os segredos da nossa casa e o céu ameaça a terra. Qual é a reflexão de cada um? Vamos lá. Pro Maria tá colocando que os dois há o fantástico, né? Devemos respeitar todos os seres vivos. A pro... Ai, meu Deus, perdi. De repente resolveu subir tudo, Dé. A pro Eliana. Deixa eu ver quem mais. Respeito às diferentes pessoas e seres. Esses contos estão na apostila? Sim, estão. No Aprender Sempre, né? Eles estão perguntando, volume 3. O respeito aos animais e ao meio ambiente. Pro Laura. Pro Márcia, respeita a natureza. Pro Rosana, devemos respeitar as diferenças. Acho que são essas. Tá, vamos lá. Vamos colocar as respostas, então. Pode passar para mim. Então, quem conta a história? Narrador e narrador em cada um, né? Qual é o problema que aparece? Então, nos Segredos da Nossa Casa, a mulher deixa cair cinza no cachorro. E o céu ameaça a terra, o céu começou a cair. Fato mágico ou maravilhoso, os objetos falam, como eles colocaram. E o céu ameaça a terra, as pessoas tocavam o céu. E que reflexão o texto traz? Devemos respeitar todos os seres vivos. E no segundo explica segundo esta cultura, a divisão entre céu e a terra, que foi o que eu falei lá no começo, né? Existe todo esse questionamento, né? São questões que vêm sempre. E outra coisa, eles levam isso a sério sem considerar a ciência. Sim. Né? Então, essas culturas levam essas questões a sério sem considerar a ciência. Tá? Aí a gente poderia entrar até naquela aula de mito e lenda, né, Débora? Fica meio parecido Esses também. contos, já que muitos estão colocando aqui que gostam de trabalhar, tem no domínio público. Lembra que a gente conseguiu baixar um material no domínio público que tinham vários contos indígenas e africanos? Então, quem tiver curiosidade que também, bem legal. Tenta digitar contos indígenas ou africanos que tem lá no domínio público. Tem uma apostilazinha, um materialzinho na ideia. Então, em relação a essa reflexão, tem uma questão também aqui, que eu até anotei para... Então, eu anotei para falar. Os africanos que prezam histórias vividas e transmitidas pelos seus ancestrais, com responsabilidade, repassam os exemplos que lhes foram transmitidos, estando ou não em concordância com a ciência, para aprofundamento e afirmação de suas essências e crenças fundamentais. Então, olha só como isso olha qual a importância que tem, né? E a Provaldênia, completa o que você falou, Déia. É próprio da cultura indígena explicar fenômenos da natureza com contos e lendas. Isso mesmo. Muito obrigada, Pro. Muito obrigada. Vamos lá. Próxima questão. Essa também tá fácil, né, gente? Vou deixar no aberto também, ó. Pensou que tudo começara porque tratara mal o seu cão. Então pediu-lhe desculpa e repartiu o almoço com ele. De acordo com o trecho, a linguagem do conto está na forma coloquial, pois apresenta regionalismos e termos populares, na norma padrão, pois apresenta adequação da linguagem e conjugação verbal, na linguagem técnica, pois refere-se a um determinado grupo. Tá fácil, né? Letra B. Letra B. Letra B. Pro Rosângela acrescentando, o conto também entrelaça o leitor à obra, perfeitamente, porque tem a nossa interação com ele, né? Que é o que você falou, o ensinamento, o que a gente traz também. Muito bem. Vamos lá, próxima. Quanto tempo falta, Déia, de aula? Faltam 10 minutinhos. Nossa, faltam 10. Dá, acho que dá. Vamos lá. Era muito antes dos avós, dos meninos, era no começo dos tempos. A humanidade esteve por um fim.
Podia ser o fim do mundo. Nessa época, o céu ficava muito longe da terra, mal dava para ver seu azul. Reescreva este trecho de acordo com a norma padrão da língua. E a 4. Você observou que no conto indígena há muitas palavras que não estão em nosso repertório linguístico? Por que isso ocorre? Vamos lá. Vou dar 2 minutinhos para essas 2 questões aí para vocês. Só para vocês tentarem colher mais com os alunos. Vamos lá? Então, Dani, Então vamos na lá. terceira, como eles reescreveram? Alguém reescreveu? Ah, Sim, o reescreveram. Proivan. Proivan acho que estava presente também no 6º ano, né? Há muito tempo a humanidade poderia ter enfrentado o fim, né? Ele substituiu por um fio aí, né? Tá. A Silvana, perdão. Há muito tempo a humanidade poderia ter enfrentado o fim do mundo. É porque era muito antes dos avós dos avós. Sim, Então, muito, tá certinho. muito tempo mesmo. Né? Ok, substituíram. Eu acho que certinho. eu só consegui puxar essas 2 da 3. Tá, e na 4? A 4, pro Maria José. A linguagem obedece à forma como o povo se comunica dentro da sua cultura, aí. né? Pro Maria das Graças, por causa dos dialetos, perdão. Tá, é isso mesmo. A linguagem está obedecendo à forma como o povo se comunica dentro de sua cultura. Pode colocar as respostas, por favor. Ó, a 3, elas estão separadas, tá? Então, é há muito tempo, que vai substituir, era muito antes dos avós dos meninos, certo? Era no começo dos tempos, então substituiu tudo isso por há muito tempo. Aí por um fio, né? Fim do mundo, substituiu também. A humanidade esteve por um fio, né? Tá. E a próxima, você observou que no conto há muitas palavras? Aí sim, a linguagem está obedecendo à forma como o povo se comunica dentro de sua cultura. Que foi o que eu coloquei lá no comecinho, nos objetivos, né? Então, as condições de produção, elas interferem, lógico, elas são consideradas ao se produzir o texto, então, né? A escolha do léxico, aliás, que eu coloquei, né? Então, existem palavras aí indígenas, por exemplo, no 2, porque você está falando de uma cultura indígena, né? Então, é uma coisa óbvia ali, certo? A próxima, a que culturas pertencem os contos lidos? Justifique sua resposta. E a 6, você acha importante conhecer contos de diversas culturas? Explique. Dá para fazer no aberto esse, vamos lá? A 5, vamos lá.
5 e 6. Quem é o primeiro professor a responder? Eu tô aqui esperando, ansiosa, suspense. Pro Maria José, africano e indígena. Ok, ó, africano. Pro Rosana, conta um africano. Boa. Africana. E, É a mesma coisa, africano e indígena. e pros, respondam então para nós. Por que você acha importante conhecer contos de diversas culturas, se você não conseguir pegar de nenhum aluno, né? Sim, para conhecer a cultura dos povos. Uhum. Eu acho que conhecendo essa cultura, a gente conhece um pouco da nossa cultura também, né, Também, Andréia? uhum. Porque se a gente for fazer intertextualidade com história aí, os indígenas lá tupi, a gente entende até... Lembra uma aula do oitavo ano, a origem de algumas palavras que a gente também não sabia? Que a gente usa no dia a dia, Foi, né? que a gente usa no dia a dia, não sabia de onde veio, qual era a sua origem. Então, a gente passa a conhecer um pouco mais a nossa história, que foi o que você mencionou no começo. E a nossa cultura, porque... Pode falar. Não, pode completar. Tava esperando subir. A Pro Patrícia colocou, porque só respeitamos o que conhecemos. É exatamente por isso. Então, só depois que a gente conhece que a gente passa a respeitar, né? Muito bom. Conviver com mais empatia, Pro Clara. Ampliar os nossos horizontes em relação às outras culturas também. Também. E muito mais, eu acho que acima de tudo aqui é pra gente, a Pro Clara colocou, conhecer a cultura de outros povos e poder viver com mais empatia. Entendi que saiu errado aqui. Com mais empatia. É isso mesmo. É só dessa forma que a gente consegue que se tenha mais tolerância. Sim. Né? E a Promar, você colocou ampliação de conhecimento cultural. Sim, né? Muito Porque bom. a gente também amplia nosso conhecimento. Eu acho que quanto mais a gente sabe sobre vários temas, a gente consegue até dar uma aula melhor. Viver melhor, né, Andréia? A Pro Solange, precisamos respeitar o desconhecido também. Sim, mas nós adultos, vou falar nós adultos, talvez, né? Às vezes nem todos. Mas aquele que não conhece, eu acho muito mais complicado. Não porque eu não ache que a gente tem que respeitar qualquer coisa, mas porque fica difícil para entender por que tem de respeitar. Por isso que a fala da empatia da Pro Clara casa perfeitamente com isso. Porque acho que a gente tem que respeitar tudo, o conhecido e o desconhecido. Mas a gente sabe que quando há a ignorância, a intolerância acaba se sobressaindo, né? É nesse sentido, né? Sim. Certo? Mas tudo bem, tá ótimo. A Pro Gisele tá perguntando para mim como atualiza o CMSP. Não sei, Pro. Essas coisas técnicas vocês podem perguntar aqui que talvez alguém responda. Vamos lá. Tem mais uma? Tem mais calma, duas. deixa eu passar. A sétima, então, leia o trecho. Certo dia, uma mulher estava na cozinha, ao atiçar a fogueira, e deixou cair cinza em cima do seu cão. O cão queixou-se. A senhora, por favor, não me queime. No trecho lido, ao dar voz ao cachorro, o autor utilizou-se da figura de linguagem denominada, muitos já tinham até falado, né? Personificação ou prosopopeia, muito bem. Ok. Pro Maria, não vou repetir, mas você tem razão no que você está falando. Eu também vi aqui. Okay. Acho que todo mundo vai concordar. Tá vendo como é importante conhecer, né, Deia? É isso aí, tá certíssima. Vamos lá. Menos radicalismo, né? 8. Tem mais uma questão? Antes de o céu subir para bem longe, os icolens podiam deixar a terra e ir morar no alto. Iam sempre que ficavam aborrecidos com alguém ou brigavam entre si e subiam por uma escada de cipó. Você conhece outras narrativas que falam de subir pelo cipó até o céu? Comente. Gente, vocês sabem, professores, colegas? Sim. João e Maria? João e o pé de feijão. O que mais? Vocês conhecem mais alguma fora o João e o pé de feijão? Eu só lembrei dessa também. Eu não conheço. Eu também não. Daniele, não, né? O menino do dedo verde. Tarzan. Ah, tá, Tarzan. Mas assim... Mas ia até o céu, né? Ia até o céu. Porque o João e o pé de feijão, ele vai para outro mundo. A Helena falou mesmo, que né? não conhece. Eu também desconheço. Eu só conheço o João e o pé de feijão. Eu também. Só essa, vários. Só essa.
Ok. Vamos criar, gente, uma história. Percy Jackson. Tem algum do Percy Jackson? Um conto indígena, a festa no céu. Mas eles subiam pelo cipó na festa do céu? Não lembro. Eu não lembro também se subia pelo cipó. Eu sei também que não era no lembro. céu, tinha eu essa lembro referência. que tinha uma... eu não mas lembro agora. Não Ok. Gente, tentamos então hoje fazer uma revisãozinha aí sobre os contos, na verdade, de diferentes culturas, né? Identificamos aí uma intertextualidade, que é com o João e o Pé de Feijão. Reforçamos a função social do gênero conto, que não só o entretenimento, né? Mas também essa questão de conservação aí de culturas. E compreendemos, então, a importância da aquisição de conhecimentos sobre diversas culturas. Ok? Vocês têm aí a avaliação da aula, o QR Code e o link. E o reforço do Inova, é isso? 22 do 10 e 23 do 10. Então, aulas conosco hoje, amanhã e quarta. Por conta disso, tá? Porque alguém perguntou. Então, é por conta do movimento Inova que teve essa mudança no cronograma, gente. Tá bom? Ok. Obrigada, Deia. Obrigada, Dani. Obrigada, gente. Obrigada, professores. Obrigada, alunos. Até amanhã. Até.